Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássico Show, nosso programa de notícias que a gente tenta ser o mais imparcial que a gente consegue, falando notícias do Brasil e do mundo. Sim. E a última notícia do dia aqui é a situação da Venezuela. Para quem não sabe, a Venezuela estava fazendo um cerco à embaixada da Argentina. Narra aí a situação que estava rolando lá. Cara, a Embaixada da Argentina estava sendo usada por iniciativa do Milei para abrigar os opositores ao governo do Maduro. Isso durante o curso da eleição, né? Já estavam rolando alguns mandatos de prisão para lá e para cá, para prender pessoas que estavam trabalhando dentro da campanha do Edmundo González e também articuladores internacionais. Então, a oposição lá na Venezuela tem uma articulação muito, cara, muito grande com o governo espanhol, o governo brasileiro, o governo americano, e tem esses pontos focais aqui, lá, né, no caso, não aqui, né, graças a Deus, para poder fazer essas articulações e tentar derrubar o Maduro, né? Só que a perseguição estava aumentando, a tensão foi aumentando também conforme a véspera da eleição foi chegando, e aí o Edmundo González não foi eleito, né? A acusação foi fraudada, a eleição foi fraudada, acho que já chegou no ponto A eleição que obviamente foi fraudada. a eleição claramente foi fraudada. A tensão ali na embaixada da Argentina ficou tão grande que ela chegou a sofrer um cerco, isso antes da votação. O Brasil precisou entrar, né? Então o Brasil assumiu os encargos diplomáticos da Argentina dentro de Caracas. Então, Tanto que você vê a bandeira do Brasil aqui na entrada da embaixada argentina na Venezuela. Não tá com a bandeira da Argentina, mas mesmo assim os venezuelanos estavam fazendo cerco à embaixada, que é um ato bizarro. exato. Então, depois que o Edmundo González não foi eleito, rolou muito protesto, os articuladores internacionais que estão dentro da embaixada estavam fazendo muito barulho, então muitos líderes internacionais condenaram a Venezuela, muita gente mesmo importante acabou condenando, o que aumentou ainda mais a tensão, e aí mesmo o Brasil tomando conta da embaixada e sendo responsável por abrigar esses dissidentes, passou por um novo cerco, onde o Maduro chegou a cortar a energia da embaixada. Então, os caras chegaram a ficar lá, sei lá, sem ar-condicionado, sem internet, sem Não, nada, sem sem energia, computador. geladeira desligada. E tava um cerco, então como é que entrava comida na embaixada? Não sabemos. Exato. Entendeu? A matéria não aprofundou muito assim, sobre as condições a qual o corpo diplomático do Brasil ficou sujeito. Eu imagino, né? A gente estava até conversando se provavelmente o diplomata não estava aí dentro, mas deveria ter algum funcionário do Itamaraty, um terceiro secretário, segundo secretário. Alguém aí ficou exposto a essas condições E as absurdas, né? embaixadas, elas tecnicamente são território Sim. soberano do outro país. Então você não pode sair invadindo. Você invadir a embaixada de alguém é um ato de guerra, praticamente, sabe? Sim, cara. E aí, enfim, o que aconteceu foi que o Edmundo González, ele foi receber um mandato de prisão, então ele seria preso por estar questionando a ordem da Venezuela, da eleição, etc. Só que ele foi resgatado pela Espanha, então a Espanha mandou um avião para Venezuela, pegou ele, levou ele para Espanha, agora ele tá lá. E aí o Maduro resolveu parar de fazer o cerco na embaixada, o que é uma bizarrice, graças a Deus. E aí, cara, o Maduro, ele falou aqui que ele respeito e espero que saia bem. Então ele falou, tipo, quero que se dane esse cara, desde que ele não esteja aqui, tá bom. Sobre o Edmundo González. E eu acho bem interessante, cara, como que, aparentemente, o que os opositores estavam esperando era um levante institucional na Venezuela. Então, o que a gente tá deparado na situação lá? Claramente o governo é muito impopular. Então, num voto, mesmo extremamente repressivo, eles conseguiram 2/3 dos votos. Então, cara, o Maduro não é popular. O povo não quer que o Maduro permaneça. Só que o Maduro, ele controla a justiça, que não é uma justiça, né? Ele controla o exército, na real, e o resto meio que é obrigado a mentir para fazer com que a vontade do Maduro se manifeste. Eu controlo o judiciário. Também. Então, mas até que ponto é um judiciário, entendeu? Não é um judiciário, é uma kangaroo órgão. court, entendeu? É. É um tão judiciário quanto a gente seria. Não, pô, tem mandato lá, pô. Então, mas tem mandato. O mandato é fake, pô. Cara, o procurador-geral da República. Mas ele só tá. Mas ele não tem nenhum apreço pela justiça, entendeu? Ele só vai Sim. mentir. Na prática, ele tem vários mentirosos e o exército sustentando a macro-mentira. Eu tô fazendo um argumento de que a justiça ela não é a verdadeira justiça, entendeu? Porra. É isso que eu tô fazendo. Mas, enfim. E aí, o que os opositores eles acreditavam era o Edmundo González ele ia ganhar a eleição com uma maioria esmagadora, e isso ia levar quase que um movimento tenentista dentro das Forças Armadas venezuelanas e dentro dos outros órgãos para que tivesse um levante e o Maduro saísse. Então, eles reconhecem que o alto escalão das instituições venezuelanas, de fato, elas estão um conchavo muito bom com o Maduro. Provavelmente os generais estão lá comendo comida importada,
estão lá andando com Rolex, com Mercedes, o cacete A4, enquanto a população passa fome. Em geral, é isso que acontece nesse tipo de regime ditatorial. Então, o general, ele não vai lutar contra o Maduro. Agora, os tenentes já têm uma oportunidade. Os soldados, as pessoas, os funcionários de escalão mais baixo podem fazer esse levante. Então, era isso que eles esperavam, só que, infelizmente, Não, ainda pro tá- povo venezuelano, ainda tô- isso ainda não aconteceu, né? O Guanipa ainda acredita, ele ainda acha que essa vai ser a saída para fora do madurismo agora, sei lá, o chavismo, né, o bolivarianismo que tá rolando lá na Venezuela. Então, realmente a percepção, ele inclusive falou que a maior parte dos presos, os presos políticos na Venezuela, a maior parte deles são militares, de baixa, como é? Estirpe. Não, Tô zoando, do escalão. baixo escalão, entendeu? Então, isso é uma possibilidade de saída para fora, né, da ditadura do Maduro. A oposição, o Edmundo González foi para a Espanha, de fato, se reunia vários outros, muitos dissidentes que estão lá já, alguns estão lá na Embaixada da Argentina acuados sob cerco, mas alguns também o Maduro já... Porque o Maduro tem que permitir que a pessoa vá para a Espanha, né? Sim. Tipo, a pessoa precisa passar pelo território da Venezuela, o Maduro, de certa forma, precisa, né, fazer uma anuência. Ele mostra, não prendendo Edmundo González, para mim, o que ele mostra é que ele talvez não esteja tão forte assim. Então ele está Exato. tentando evitar um momento de estopim ou de agravamento muito maior assim das tensões políticas dentro da Venezuela. Porque você né? manter o cara preso, você tá quase que incentivando a população. É tipo, o cara junta dezenas de milhares de pessoas, invade a prisão, liberta o cara Sim. e vai tomar o poder. Que isso é uma coisa que aconteceu no mundo árabe já. Primavera Árabe teve, não exemplo de libertar as pessoas da prisão, mas do povo só juntar gente o suficiente que o governo não tinha o que fazer, entendeu? Sim. Literalmente, se tentasse só começar a matar todo mundo na rua, não ia dar certo, Não, sacou? não. Então... Porque quem vai dar o tiro não é nem o general, né? Exato. Vai ser o soldado. Então, Então ele provavelmente estava com essa expectativa de ter meio que uma primavera venezuelana, que ela ainda não rolou. Do ponto de vista puramente maquiavélico, me parece inteligente o Maduro querer mandar o Edmundo Gonçalves para fora, porque ele causa menos problema livre, só que longe, do que preso, só que perto, entendeu? melhor para os dois, né? Edmundo González, que já tá com 75 anos, se eu não me engano. E assim, é uma prisão complicada, assim, né? Ele talvez virasse o martírio dele lá dentro da cadeia e ia ser ruim pro Maduro e também porque ia servir como estopim para talvez uma ebulição política ali dentro da Venezuela. A situação já tá bem tensa, eu sinto que o Maduro tá tentando descalonar como ele pode as coisas. Então, ele não ter entrado na Embaixada do Brasil é muito bom. O Lula tá... É porque isso também, meu Deus, seria bizarro. Não, seria sincero, mas eu acho que o Lula teria comprado, teria aceitado, sabe? Porque ele tá sendo bem passivo em relação à situação na Venezuela, assim. Né? Tá sendo, honestamente, negligente, né? Tá passando pano. Exato, passando um pano absurdo pra Venezuela. Ou seja, o Lula acaba que politicamente é um aliado, né? Pela não ação dele. Então, eu acho que ele tá tentando descalonar um conflito para ver se cola, né? O Boomer adora falar sobre aquela metáfora do sapo dentro da panela, que a água tá fervendo. Essa é a metáfora favorita do Boomer médio. Sim. Então, o Maduro, ele sentiu que ele elevou um pouco demais a temperatura e agora ele tá tentando mitigar e tal. O Edmundo González poderia ter se oferecido para se tornar um mártir da independência da Venezuela. Também está no direito dele de também não ter feito essa opção. Agora ele vai passar o fim da vida dele, sei lá, os próximos anos na Espanha. Pra quem Tá não ruim. sabe, no Brasil, se eu não me engano, você não pode nem ser preso na prisão quando você tem 75 anos, né? Acho que Chega já uma passou, certa idade que eles te liberam pra você ficar de prisão domiciliar e tal. Então, o Maduro prender o González na prisão mesmo, que é o que ele tinha intenção de fazer, teria sido uma coisa bem draconiana, bem ditatorial. Mas, enfim, então, resumindo essa história, cara, a oposição ela tá em intenção de rolar uma primavera venezuelana, rolar um tenentismo venezuelano. Vamos ver se isso vai rolar nos próximos semanas, meses, porque a situação lá tá muito ruim. A gente tem outras notícias que falam dos venezuelanos saindo da Venezuela e indo pro Brasil, as criancinhas chegam no colégio e falam mestra, tengo hambre, que é um negócio bem triste, assim, né, imaginar essa cena. E então a situação realmente lá tá tensa e vamos ver como se desenrola. Então é isso, pessoal. Para quem assistiu no Spotify, muito obrigado. Comenta aí sobre o que vocês acharam do modelo novo, porque a gente acha que assim a gente consegue meio que chegar em mais gente, a pessoa assiste só a notícia que ela quer, e o que motivou a gente a pensar isso foi o seguinte: no último episódio a gente falou sobre o Cássio Nunes e o Alexandre de Moraes, o que era, na nossa opinião, a notícia mais importante, mas tinha a notícia da Deolane também.
Tem muita gente que talvez tenha interesse em saber o negócio da Deolane, mas não quer saber de STF, já está saturado de STF. E assim a pessoa ela pode escolher. Viu que a gente falou sobre Venezuela, falou sobre o ministro do Lula, falou sobre a eleição dos Estados Unidos e falou sobre a eleição de São Paulo. Aí a pessoa viu tudo que a gente falou, ela pode escolher. Não fica muito nesse segredo aí de ter que descobrir depois que clica e tal. Exato. Então a gente está apostando nessa investida e também com uma coisa mais visual, mostrando aqui algumas notícias. Então comenta aí o que você achou do novo modelo, tá? Valeu. Valeu, Se vê. pessoal. Abraço.